Vamos nesta historia falar a verdade, você está preparado? A Bíblia é o livro mais lido da história, mas você sabia que muito do que você sabe sobre ela pode não estar escrito lá? Ao longo dos séculos, a arte, a literatura e a tradição oral criaram camadas sobre o texto sagrado, transformando símbolos em fatos que aceitamos sem questionar. No vídeo de hoje, aqui no Bíblia Histórica, vamos usar a lupa da história e do texto original para desmascarar 3 dos maiores mitos que se infiltraram no nosso imaginário cristão. Prepare-se para olhar para as escrituras de uma forma que você nunca viu antes. Muitas vezes, a tradição é tão forte que ela substitui a leitura direta. No episódio de hoje, vamos mergulhar em manuscritos antigos e contextos linguísticos para entender como ouvi dizer se tornou dogma. Começamos pelo início de tudo, o Jardim do Éden. Se eu pedir para você fechar os olhos e imaginar o fruto que Adão e Eva comeram, quase certamente você verá uma maçã. Ela está em quadros, desenhos animados, logotipos de tecnologia e até em expressões populares. Mas se você abrir o livro de Gênesis, capítulo 3, você terá uma surpresa. O texto hebraico nunca menciona a palavra maçã. No original em hebraico, a palavra usada é pri-hebraico, p-hebraico, resh-hebraico, yod. Sabe o que ela significa? Simplesmente fruto. Poderia ter sido um figo, uma uva, uma romã ou até algo que nem conhecemos hoje. Então, como uma fruta genérica se tornou uma maçã vermelha e suculenta na mente de bilhões de pessoas? A resposta não é teológica, é linguística e histórica. No século IV, São Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata. Em latim, a palavra para mal é malus, e a palavra para maçã é malum. Foi um trocadilho perfeito. Como o fruto vinha da árvore do conhecimento do bem e do mal, os tradutores e artistas medievais acharam genial associar o mal com a maçã. Foi um erro de tradução, ou melhor, uma licença poética que mudou a botânica do paraíso para sempre. Além da língua, havia a geografia. Para os artistas europeus, a maçã era a fruta mais acessível e simbólica. Pintar um fruto desconhecido do Oriente Médio não faria sentido para o camponês da Alemanha ou da França. Assim, a maçã se tornou o símbolo universal da tentação, não por causa da revelação divina, mas por causa da conveniência artística e de um jogo de palavras em latim que sobreviveu aos milênios. Todo Natal é a mesma coisa, montamos o presépio e colocamos lá os famosos 3 reis magos. Nós até damos nomes a eles: Gaspar, Melchior e Baltazar. Mas aqui no Bíblia Histórica nós gostamos de fatos. E o fato é que o Evangelho de Mateus, o único que narra essa visita, não diz que eram 3, não diz que eram reis e muito menos revela os seus nomes. O texto grego usa a palavra magoimai. No contexto da época, magos não eram feiticeiros de contos de fadas, mas sim uma casta de sábios, astrônomos e sacerdotes. Eles eram conselheiros de reis, mas a Bíblia nunca afirma que eles próprios possuíam coroas. Eles eram estudiosos das estrelas que buscavam o Messias através de cálculos astronômicos e profecias antigas. E por que o número 3? A razão é simples: Mateus menciona 3 presentes específicos: ouro, incenso e mirra. A tradição cristã primitiva simplesmente deduziu: se houve 3 presentes, deve ter havido 3 pessoas. Mas documentos históricos sugerem que viagens desse tipo, carregando tesouros por desertos perigosos, eram feitas em grandes caravanas, com dezenas de servos e guardas. Provavelmente foi um grupo grande de estudiosos que chegou a Jerusalém, causando um verdadeiro alvoroço na cidade. E quanto aos nomes Gaspar, Melchior e Baltazar, eles só apareceram em manuscritos cerca de 500 anos depois do nascimento de Jesus. Foram criações da tradição ocidental para dar rosto e personalidade a esses visitantes misteriosos. Na verdade, em outras igrejas cristãs, como a da Etiópia ou da Síria, os nomes e até a quantidade de magos são completamente diferentes. Mais uma vez, a tradição preencheu as lacunas que o texto bíblico deixou propositalmente vazias. Este talvez seja o mito mais profundo de todos. Se você perguntar a qualquer pessoa qual era o nome do diabo antes da queda, a resposta será Lúcifer. Aprendemos que ele era o anjo de luz que se rebelou. Mas e se eu te dissesse que a palavra Lúcifer não é um nome próprio na Bíblia e que o texto onde ela aparece nem sequer estava falando originalmente sobre o diabo? Vamos mergulhar no capítulo 14 de Isaías. Isaías 14 é um poema satírico, um canto de escárnio contra um homem muito real, o rei da Babilônia. Naquele tempo, o Império Babilônico era o terror do mundo. O profeta descreve a queda desse monarca orgulhoso que se comparava aos deuses. No versículo 12, o profeta diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã. No hebraico original, a expressão é Elel Ben Shachar, que significa literalmente brilhante, filho da aurora.
O termo se referia ao planeta Vênus, a estrela que brilha intensamente antes do Sol nascer, mas que cai ou desaparece quando o Sol aparece. Era uma metáfora para o rei da Babilônia, que se achava a estrela mais brilhante, mas seria apagado pela glória de Deus. Quando a Bíblia foi traduzida para o latim, a palavra para estrela da manhã ou portador da luz foi traduzida como Lucifer. Com o passar dos séculos, essa descrição poética de um rei humano foi isolada e transformada no nome próprio de uma entidade espiritual. O mais curioso é que, tecnicamente, Lúcifer é um título de brilho. Tanto que no Novo Testamento em latim, o próprio Jesus é chamado de Lucifer no sentido de ser a verdadeira estrela da manhã. Foi apenas na Idade Média, através de poemas como O Paraíso Perdido de John Milton e A Divina Comédia de Dante, que a ideia de Lúcifer como o nome do anjo caído se cimentou na cultura popular. A história bíblica, no entanto, revela que o foco original era um aviso político contra a tirania e o orgulho humano. O que aprendemos com esses 3 exemplos aqui no Bíblia Histórica? Aprendemos que o texto sagrado é vivo, mas que a nossa percepção sobre ele é frequentemente moldada por séculos de cultura, arte e pequenos erros que se tornam verdades absolutas. A maçã, os 3 reis e o nome Lúcifer são apenas a ponta do iceberg de como o conhecimento popular pode se distanciar da fonte original. Porque isso importa. Importa porque quando limpamos a poeira da tradição, o texto bíblico se torna ainda mais fascinante. O fruto indefinido no Éden nos força a focar na desobediência, não na botânica. A caravana de magos anônimos nos mostra que a busca por Deus move nações e sábios de todos os cantos, sem precisar de nomes famosos. E a queda do rei em Isaías nos lembra que o orgulho humano é o maior inimigo da paz em qualquer época. Estudar a Bíblia sob a ótica da história não é diminuir a fé, mas sim enriquecê-la com a verdade. É entender o contexto de quem escreveu, a língua de quem leu e os desafios de quem traduziu. Muitas vezes, as histórias que inventamos são mais confortáveis do que a realidade crua e poderosa das Escrituras. Se você chegou até aqui, é porque você tem sede de profundidade. O Bíblia Histórica nasceu para ser esse canal de busca pela essência. Queremos que você olhe para cada versículo com novos olhos, questionando o que é tradição e celebrando o que é revelação. Agora, eu quero saber de você qual desses mitos você sempre acreditou que estava na Bíblia. Existe algum outro tema que você gostaria que investigássemos aqui? Deixe seu comentário abaixo, pois sua participação é fundamental para o crescimento deste canal. Não se esqueça de curtir este vídeo se ele trouxe um novo conhecimento para você. Inscreva-se no Bíblia Histórica e ative o sininho das notificações para não perder nossas próximas investigações. Compartilhe este conteúdo com aquele seu amigo que ama história ou com o seu grupo de estudos. Afinal, a verdade bíblica é um tesouro que deve ser compartilhado por inteiro, sem as camadas de mitos que o tempo acumulou. Obrigado por estar conosco e até a próxima viagem pela história sagrada.